Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klum, sou idealizadora desse projeto e tenho como apoiadores a Comunique-se Marketing Estratégico e a ED Design e Comunicação. E hoje recebo aqui com muita alegria a Rafaela Reina, que vem falar de um projeto inovador. Ela hoje produz caipirinha em barril. A caipirinha que é um símbolo das bebidas brasileiras, aí, algo muito tradicional, e ela trouxe uma inovação para isso. Rafaela, seja muito bem-vinda a esse espaço, a esse projeto. Estou muito feliz por você estar aqui e poder compartilhar conosco essa história. Obrigada, Simone. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz também em estar participando do podcast. Rafa, então me conta como que surgiu a ideia de produzir uma caipirinha em barril. Mas, na verdade, antes de surgir a caipirinha em barril, surgiu um outro projeto teu também, que era um desejo, algo que você já buscava há mais tempo, que era um lugar onde as pessoas pudessem estar se divertindo, um lugar diferenciado, que oferecesse coisas diferentes para Iporã do Oeste, né? Que oferecesse oportunidades diferentes de diversão, de lazer e entretenimento. No começo você falou, Simone, sobre a caipirinha ser uma inovação e a gente entende que desde o nosso primeiro passo, que foi o Lucky Bar e Bilhar, foi uma inovação. Um bar não é inovação no mundo, mas um bar como o Lucky em cidade pequena soava como uma inovação na época. Um bar de rock não é inovação, mas um bar de rock em Iporã era uma inovação, era pela primeira vez isso existia aqui. Um bar com várias opções de drinks, de cervejas artesanais, também não é inovação no mundo, mas para a nossa realidade era inovador, era a primeira vez que isso aparecia aqui em Iporã. Então tudo começou, a caipirinha começou com o Lucky, que foi inaugurado em 2018, em novembro de 2018. Esse ano vai fazer 6 anos. O começo do Lucky é uma loucura. Eram 4 jovens, a mais velha era eu tinha 24 para 25 anos, e a gente queria colocar um bar no qual a gente se identificava. E aí surgiu a ideia do Lucky. Os meninos no qual eu era sócia já tinham elaborado a ideia, eu entrei na sociedade quando a ideia já estava em andamento, para colocar ela em prática. Então eram 4 jovens querendo um espaço para si, na verdade. E aí depois a gente entendeu que isso era um negócio, mesmo que exigia esforço, que exigia dedicação, constância. E aí a sociedade foi mudando, as coisas foram mudando, e aí o Lucky tá aí como tá hoje. No início éramos 4 sócios, depois passamos a 5, aí foi reduzindo e hoje somos em 2, já há pelo menos 4 anos por aí. Hoje também o Lucky faz parte da tua história de relacionamento com o Cristiano, né? O teu companheiro é o teu sócio também, e vocês dividem tanto na caipira como no bar também essa vida do empreendedorismo e da inovação, e isso também traz muitos desafios, né? Muitos. Eu tenho uma teoria que é minha, não é uma verdade absoluta, mas eu tenho uma teoria de que se a gente não consegue trabalhar com o nosso namorado, com o nosso marido, talvez a gente não consiga ter uma família com essa pessoa. Porque família é empresa. Na família a gente tem que gerir o dinheiro, tem que fazer gestão de pessoas, tem que tomar decisões estratégicas, dar passos importantes, contratar pessoas ou não, criar os filhos, né, na empresa, liderar os colaboradores. Então eu vejo isso, o nosso relacionamento na empresa, como um desafio para constituir uma família no futuro, né? A gente passou por vários perrengues, que é normal, mas é normal em qualquer sociedade. O ponto positivo de ser sócia do Cris hoje é que existe 100% de confiança. E isso é muito importante em qualquer tipo de relacionamento, seja ele pessoal ou profissional, que a gente vai estabelecer. Porque isso diz sobre os nossos valores, isso diz sobre aquilo que a gente acredita, e certamente quando a gente consegue confiar em quem está conosco, em quem está segurando a nossa mão aí no processo, seja dentro da empresa ou seja pessoal, a gente tem muito mais segurança também para buscar novos caminhos, para fazer coisas novas, a gente se sente apoiado e impulsionado. E foi baseado nesse apoio, nessa confiança, que a gente tomou a decisão de partir para o segundo projeto, que é a Hits Lucky Caipirinha em Barril.
foi graças a esse relacionamento que a gente tem, não só na empresa, mas fora da empresa também, que a gente se sentiu seguro um no outro de dar mais um passo importante. Rafaela, e como começou a caipirinha? Vocês já faziam no bar de uma maneira diferenciada? Foi com o tempo, percebendo que ela era algo que realmente era uma receita diferenciada de vocês? Como foi esse processo? A história da caipirinha é muito legal, porque desde o início a gente lançou vários drinks e um deles era a caipirosca, que era com vodka, né? A gente não tinha a opção de caipirinha com cachaça, porque o nosso objetivo no Lucky era trazer bebidas de qualidade, mesmo que com um valor um pouquinho elevado no início, mas que não fizessem mal para a saúde. E nós tínhamos uma visão da cachaça na época, não citando marcas, mas nós tínhamos a visão daquela cachaça padrão que nós encontramos no mercado, barata, que as pessoas ficam mal, que tomam em excesso. Então a gente pensou em não colocar essa bebida, a cachaça, no nosso cardápio, nem como bebida, nem como drink, nem como dose, nada. Só que aí eu participava do núcleo de jovem empreendedor e a gente fez uma visita técnica na Hits Brasil, lá na cidade do Paraíso. E aí, conhecendo a Cachaçaria Hits Brasil, eu tive outra visão sobre cachaça. Mudou totalmente o que eu entendia de cachaça. Lá a gente aprendeu a diferença de cachaça e aguardente. Então, o meu preconceito, na verdade, era sobre aguardente e não sobre cachaça, né? Eu entendi essa diferença. A fábrica me despertou assim, nossa, nós temos uma fábrica de cachaça aqui pertinho de nós, né? Então, por que não valorizar esse produto? E a cachaçaria para mim foi assim uma experiência incrível. Era tudo muito limpo, organizado, as pessoas super receptivas, um hall de produtos bem legal, diferenciados. Então, depois dessa visita, eu trouxe a cachaça para dentro do Lucky, então a gente desenvolveu a caipirinha. E aí a caipirinha no início era uma caipirinha normal, de limão com cachaça, mas a gente colocava um picolé no copo. E aí passou a ser o nosso drink mais vendido. As pessoas procuravam a caipirinha de picolé no começo, né? Porque era algo diferente. Então passou a ser a nossa bebida mais vendida. E aí, tendo muita demanda, isso surgiram problemas também. Porque nós fazíamos uma a uma. Eu lembro, Rafa, de um evento que tu pediu socorro, né? Para várias pessoas ajudar a fazer, porque a demanda de caipira estava muito grande. E estávamos atrás do balcão, eu lembro que estava acho que mais umas 3 ou 4 pessoas espremendo limão a noite inteira. Foi no primeiro Rock do Bem, no comecinho de 2019, então o bar tinha aí poucos meses e a demanda de caipirinha já era muito grande. E aí o que a gente decidiu fazer? Nós fazíamos no início uma a uma, o limão na coqueteleira, macerado, com açúcar, cachaça. E aí quando a gente viu que não dava mais conta, nós começamos a espremer o limão, fazer num liquidificador e colocar numa suqueira. Só que aí a suqueira ela solucionava o problema até determinado momento. Mas quando acabava, demorava até fazer uma suqueira de novo de caipirinha. E quando sobrava, esse produto não tinha conservação. Então, ou a gente precisava tomar, ou ele ia fora. E então era prejuízo para a empresa, né? E aí a suqueira não solucionou, mas também gerou outros problemas. Ela facilitou naquele momento só. E depois não gerou outros problemas mesmo, né? E aí a gente então continuou com a demanda de caipirinha muito grande e nos eventos maiores que nós fazíamos, nós não conseguia colocar drink, mas os nossos clientes queriam o drink, né? Queriam a caipirinha, queriam outros drinks também, mas principalmente a caipirinha. E aí foi então que a gente já trabalhava com chopps artesanais e nós tivemos um contato com uma empresa de São Miguel que fazia drink em barril, um drink no barril, e aí nós entendemos que nós poderíamos testar. A gente aprendeu a despressurizar um barril, que não é tão simples assim, né? Tem que ter os cuidados. A gente aprendeu a sanitizar ele também de forma adequada e fizemos os primeiros testes de caipirinha dentro do barril. Porque se o chopp funciona, por que não a caipirinha, né? No começo eu lembro que a gente sofreu alguns preconceitos, porque o limão vai oxidar, vai fazer mal, as pessoas vão passar mal. Aí vinha a gente mandando vídeo que limão espremido depois de não sei quanto tempo mata. E aí a gente começou a ficar com medo, mas os testes continuaram, né? A gente foi elaborando receitas até chegar num padrão ok.
E aí quando nós fazíamos eventos maiores, a gente colocava a caipirinha em barril, só pensando na nossa demanda ali no bar, né? O que aconteceu é que, como em todos os eventos a gente colocava a caipirinha em barril, teve um determinado momento que um casal de clientes nossos iria casar, e aí eles pediram pra gente colocar a nossa caipirinha em barril no casamento deles. E foi assim, chocante para nós, foi surpreendente. Como assim? Nós nunca tínhamos pensado nisso, né? Em servir fora do bar. E até porque a gente nem sabia se podia ou não podia, né? Mas aí os clientes pediram, por favor, que eles queriam a nossa caipirinha. E aí a gente levou pro casamento, foi um sucesso, assim, e depois desse casamento a gente não parou nunca mais. Outras pessoas vieram outras contratações para outros casamentos, aniversários, festas corporativas. E aí chegou num momento que nós tínhamos orçamento de caipirinha em barril para fora da nossa cidade. E aí começou a acender a luz alerta, né? Porque será que a gente pode? Será que o nosso KNAI, enquanto bar, permite que a gente fabrique um produto? E aí quando nós fizemos um evento com o Sicredi na cidade de Itapiranga, depois desse evento foi assim um boom, porque aí atingiu toda o Sicredi Raízes aqui da região, umas cidades do Rio Grande, e aí vieram muitos orçamentos, muitos pedidos. Então a gente foi atrás para ver como nós deveríamos proceder para regularizar esse produto. E nisso tudo também, além da cachaça, então, da Hits estar no bar e começar a fazer parte da caipirinha, começaram a surgir outras oportunidades, mas também outras demandas, né? Uma produção maior, armazenamento, enfim. E surgiu a oportunidade também de expandir essa questão, de expandir a caipirinha do Lucky para a caipirinha Hits Lucky. Sim, foi muita coincidência ou sincronicidade, não sei, mas a gente sempre usou a cachaça da Hits Brasil. E então nós tínhamos uma demanda de pedidos bem considerável, assim. E o comercial da Hits Brasil queria entender o que a gente fazia com tanta cachaça, porque a gente já nem comprava mais cachaça em garrafa, a gente já estava pedindo cachaça a granel. E como assim, um bar pequeno, né, de Porã tá consumindo tanta cachaça? Então eles foram, eu sempre brinco que o Evandro foi stalkear nosso Instagram para saber o que a gente tava fazendo com tanta cachaça, e ele viu a caipirinha em barril. E aí passou pro seu Vilmar e eles se interessaram no projeto, porque era um projeto que eles já tinham tentado desenvolver na cachaçaria e não tinha dado certo. E eu considero que para nós deu certo porque a gente estava ali na prática todos os dias. Então nós tínhamos o feedback do cliente, a gente tinha uma métrica de quanto isso estava vendendo ou não, né? E aí para nós estava dando certo, era um projeto que eles gostariam de ter lá, e o seu Vilmar, como um baita empreendedor, ele nos procurou justamente no momento que a gente estava buscando uma forma de regularizar o produto. E aí ele ofereceu a parceria. Hoje a gente fabrica a caipirinha Hits Lucky lá na fábrica da Hits Brasil, então é tudo regulamentado, a gente pode vender para o Brasil todo, tanto o rótulo do PET quanto o barril, tudo certinho, coisa que no começo não era, porque foi bem orgânico, assim, a gente nunca parou para pensar, e o Cris, vamos ter uma fábrica, a gente vai abrir uma fábrica de caipirinha, a gente quer expandir para o Brasil todo. A gente nunca teve esse pensamento, foi bem orgânico mesmo. E aonde tu encontrou limões para tudo isso? Foi uma loucura, porque nós inauguramos oficialmente a marca, a Hits Lucky, né, com todos os registros na FAIC de 2023. Então a gente não sabia qual seria a nossa demanda, mas nós sabíamos que ia ser grande, porque era na nossa casa, né, era uma feira gigante na nossa casa. Então as pessoas já conheciam o nosso produto e eles iriam conhecer uma marca nova. E aí nós tínhamos uma demanda, assim, quando saía algum casamento, aniversário, algum evento, de 2 caixas de limão, 40 quilos de limões ou 60 quilos de limões. E para a FAIC a gente fez os cálculos e a gente chegou em 400 quilos. Aí ficou tipo, meu Deus, onde a gente vai conseguir 400 quilos de limões, né? E aí nós começamos a pedir para todo mundo, em todos os grupos, família, para buscar limões de produtores rurais, que hoje é um dos nossos diferenciais também, porque o limão do mercado, ele oscila muito, né? Às vezes ele vem grande, às vezes é pequeno, às vezes é muito maduro, às vezes muito verde, às vezes tem, às vezes não tem. Aí a gente fez um mutirão, todo mundo mandando em todos os grupos, para conseguir uma quantidade considerável de limão. E aí os produtores começaram a trazer,
e a gente cortava, lavava e cortava um a um e espremia meio a meio, né? Não é nem um a um, é meio a meio no espremedorzinho. Foi uma loucura, assim, espremer 400 quilos de limão, foi uma loucura. A gente não tinha espaço para armazenar, a gente não sabia se isso ia dar certo, se não ia dar certo, mas foi, assim, para a FAI que foi. E aí depois a gente passou a fabricar tudo 100% na fábrica, e hoje os nossos pedidos pós-FAI que passaram a ser 200 quilos mais ou menos por semana. Quando nós tínhamos uma demanda aí de 40 quilos por mês, a gente passou para 200 quilos por semana. E hoje a gente tem uma demanda de 500 quilos por semana, controlando o nosso estoque. Às vezes a gente precisa pedir mais. E aí você tem uma projeção também já de olhar para a produção dessa fruta, né? Porque não só a cachaça é importante que tenha qualidade, mas também o limão, né? Que é tão essencial nessa receita, também tenha sempre a sua qualidade, seja de procedência que vocês confiam também. Sim, hoje a gente tem uma plantação de limão já, né? A FAI foi em setembro, em outubro a gente já plantou 60 e poucos pés de limões no interior, onde a gente tinha um espaço, pensando já nisso. Tá tão difícil conseguir limão, a gente tem que pensar no futuro. E aí nós temos uma parceria bem legal com o sítio Querubim Santos, de São Miguel do Oeste. Ele produz limão 100% orgânico, sem nenhum agrotóxico. E aí hoje ele vendia, antes de nós contatá-lo, ele vendia para mercados, bares, restaurantes, fracionado, né, em quantidades menores. E aí hoje toda a produção dele, 100% da produção dele vem para nós. Ele já está ampliando também o pomar de limão dele. A gente tem vários parceiros que estão plantando limão porque acreditam na ideia, sabem que já está dando certo e acreditam na ideia. Então toda semana a gente recebe pessoas e contatos dizendo: eu consigo entregar 100 quilos de limões, eu consigo entregar tanto. E a gente está tentando organizar para que toda a nossa produção seja de limão de produtores rurais, de agricultura familiar e principalmente sem agrotóxico, porque isso muda totalmente a qualidade do produto. Veja só, mais um incremento também, né? Aí alguém que quer diversificar a sua atividade é sempre estar pensando também nas novas possibilidades. Rafa, e com isso, quais foram os maiores desafios que surgiram com essa ampliação da produção? Então você tem uma produção maior, você tem produto, mas aí também você precisa ter o marketing que faz esse produto chegar até o cliente, tu precisa procurar uma embalagem diferenciada. O que aconteceu depois da agora nós temos a produção, nós temos o produto, a gente já tinha uma demanda interessante, como é que continua alimentando essa conexão para que de agora em diante só tenha cada vez mais? Eu acredito, Simone, que o principal foi porque no começo a gente fazia caipirinha no Lucky, eu e o Cris éramos as cabeças pensantes, a gente que fazia tudo. Quando nós fomos para a fábrica, o seu Vilmar, com uma visão muito empreendedora e visionária também, ele juntou 5 pessoas. Hoje a Hits Lucky é uma sociedade de 5 pessoas. E incrivelmente são 5 pessoas com cabeças totalmente diferentes. Tem aquele que é melhor no comercial, que já trabalha no comercial da cachaça, tem o seu Vilmar, que é o gestor geral, tem a Patrícia, que é engenheira de alimentos, tem o Cris, que trabalha um pouco mais a questão da expansão. Então cada um tem uma área de conhecimento diferente e foi um pouco mais fácil do que a gente imaginava, justamente por juntar esses conhecimentos e também pela maturidade que nós temos hoje com sociedade, né? Eu já passei por algumas sociedades que foram muito frustrantes, que deram muito errado, mas nesse momento eu acredito que por ter 30 anos já, ter tido outras experiências, a gente está num nível de maturidade bem legal. Então a gente entende que perder tempo em uma reunião estratégica faz com que a gente ganhe tempo e dinheiro lá na frente. Quando no passado nós não tínhamos essa visão, né? Então é tudo pensado entre nós 5, a gente senta, elabora, olha os números, busca estratégias, busca rótulos, embalagens, tudo em conjunto. E tá muito legal porque a gente consegue se entender, se respeitar e pegar o melhor do outro para colocar no projeto. A caipirinha no Brasil, ela já é muito diversificada, né? Ela origina-se aí da mistura da cachaça com o limão e adoçada,
mas a gente encontra dos mais diversos sabores, na verdade, no mercado, né? E vocês pretendem também lançá-la em outras opções ou manter-se fiel ao limão, que é o produto inicial de vocês? O limão vai ser, eu acredito, que o nosso carro-chefe sempre, mas a gente já tem algumas receitas novas de outros sabores. A base continua sendo limão, né? Mas hoje nós estamos com um projeto para que a nossa caipirinha seja bem versátil. Porque hoje o objetivo da caipirinha, ela começou no barril, né? Então o objetivo principal é facilitar a vida de bares e restaurantes. Porque você tem um produto com qualidade, padrão e com uma entrega rápida. Então o objetivo principal é esse, facilitar a vida dos bares e restaurantes. O PET aconteceu porque muitos clientes lá da ponta, clientes finais, eles queriam ter o produto em casa. Então a gente entendeu que tinha que lançar no PET. Mas para que seja mais versátil o produto, hoje a gente está para lançar daqui a alguns meses um portfólio com a mesma caipirinha, a mesma base da caipirinha de limão, a gente consegue fazer infinitos sabores usando xaropes. Então, eu não diria que tão próximo, tão logo, a gente lance de outras frutas naturais. Porque nós entendemos na fábrica que o processo é bem complexo e aí tu tem que ter mercado para isso também, né? Então, é um passo de cada vez, a gente tem que ir entrando no mercado conforme o mercado está preparado também, E as frutas, né, são muito sazonais também, então isso acaba impactando muito no preço, né? O limão ainda é algo... não que não seja, mas um pouco menos, né? E as demais frutas, né, principalmente tem relação também produção, clima e tudo mais, e impacta muito no preço. E isso também vai impactar no preço final lá para o consumidor. Então é um risco muito grande também, eu vejo. Isso, e provavelmente a gente tenha lançamentos de outras frutas, mas lançamentos sazonais. Justamente para aproveitar as frutas de épocas, assim como a Hits Brasil já tem hoje nos licores, né? Eles têm licores e alguns são sazonais, quando é época da fruta, porque aí tu mantém sempre um padrão de qualidade no produto. E o nosso diferencial hoje é que a caipirinha ela é natural, não tem nenhum conservante, nada que não seja água, cachaça, limão e açúcar. E aí, pra gente manter esse padrão de ser natural, né, de não ter nenhum conservante, nenhum ingrediente artificial, então usar outras frutas talvez faria com que a gente se rendesse ao artificial, e não é o nosso objetivo, porque um dos diferenciais da caipirinha é que você vai tomar ela com a sensação de que ela acabou de ser feita, porque ela é fresca, porque ela é natural. Então, o ir para outras frutas talvez não seja tão interessante no momento, porque a gente vai perder a nossa essência. Mas aí o xarope, ele já não é um produto natural, mas o xarope ele vai ser opcional, ele não vai estar no nosso produto, ele vai poder ser adicionado de forma opcional pelo bar, pelo restaurante ou pela pessoa que compra o PET, quer levar para casa e saborizar ela, né? Vocês vão provocar a mudança, né? Provocar a experiência e o cliente opta, então, se ele quer ou não consumi-la de forma diferente. Isso, e ela vai continuar sendo prática, que é o nosso objetivo principal, praticidade. A gente até já recebeu um feedback que me surpreendeu bastante, quando uma pessoa saindo do trabalho dela, ela falou para uma colega de trabalho numa sexta-feira: a minha maior alegria hoje é ir para casa, abrir um PET de caipirinha da Hits Lucky e não precisar queimar minha mão usando limão. Porque muitas pessoas têm alergia ao limão e nós fomos descobrindo isso com o tempo também, né? E aí não faziam a caipirinha, né? Porque não conseguiam manipular a fruta. E hoje tem essa facilidade aí de estar com ela pronta em casa. Rafa, e todo esse novo trabalho, todas essas novidades, esse tempo também necessário para se dedicar a Hits Lucky, ela trouxe uma necessidade de olhar diferente para a administração do bar também. Porque a gente falou lá do início, né, que ele é o surgimento, que ele é o início da história, mas ele continua funcionando, né, ele continua promovendo seus eventos, mas vocês hoje têm mais algo para se preocupar. Como é que você organizou para que isso funcionasse, para que isso continuasse tudo acontecendo conforme você havia planejado? Hoje a gente entende que a caipirinha não existe sem o Lucky, porque foi ali a base de tudo.
não sei como vai ser no futuro, mas hoje pensa em Lucky, pensa em caipirinha. Então a gente em nenhum momento teve alguma pretensão de deixar o Lucky de lado e focar 100% na caipirinha. Pelo contrário, a gente buscou fortalecer o bar. Como nós fizemos isso? O primeiro passo foi buscar ajuda, consultoria e entender que nós precisávamos confiar nas pessoas, porque a gente estava 100% dentro do nosso negócio. E aí, com o projeto da caipirinha, nós precisamos canalizar nossas energias para outro lado, né? E aí foi um desafio no começo, mas a gente entendeu que precisava confiar na nossa equipe, dar cargos de liderança para eles e responsabilidades para que a gente pudesse estar um pouco mais off do bar. E deu muito certo. Eu acredito que hoje nós temos uma equipe maravilhosa, assim, com seus altos e baixos, que é normal de qualquer equipe, mas a gente confia neles, nós estando no bar ou não, as coisas acontecem. Isso é muito importante, né? Mas as estratégias ainda passam por nós, né? Que evento a gente vai lançar, quando contratar os artistas de stand-up, os artistas as bandas, né? Ainda passa por nós, mas nós estamos nos encaminhando para ir passando essas responsabilidades para outras pessoas. Também uma coisa que nos ajudou bastante, Simone, foi entender como outras pessoas faziam com os seus negócios. Porque muitas pessoas hoje, no nosso círculo, a gente olha com muita motivação, tem várias empresas, vários negócios em segmentos diferentes, como essas pessoas fazem para manter. Então nós buscamos conversar, pedir conselhos, né, de como funciona para elas, para a gente tentar absorver, filtrar o que é importante para nós e colocar em prática também. Então isso vem acontecendo, a gente se espelha e se inspira em outros empresários que já fizeram dar certo, para dar certo com nós também. E é sempre muito bom esse movimento, né? Porque a gente ganha algo muito precioso com isso, que é o tempo, né? A partir do momento que eu me permito conversar com alguém, escutar aquela pessoa e aprender com ela, eu não preciso mais errar, né? Porque ela vai me passar alguma experiência, algo que já vai aliviar, né, o meu caminho, que já vai me ajudar. Eu acredito que isso é uma das coisas mais positivas quando a gente aprende a importância de ter um interesse genuíno em estar se relacionando com as outras pessoas, né? O aprendizado, o conhecimento que elas podem estar nos trazendo. Muito, muito isso. E uma pessoa que eu me espelho bastante é o meu irmão, que trabalha em São Paulo. Ele tem alguns negócios e todos eles com sociedade, e a maioria das sociedades surgiram de pessoas que trabalhavam com ele. Então a gente foi absorvendo dele também, tá? Como você fez isso? Como tu passou essa sociedade? Principalmente como tu lidou com as diferenças e os desafios, porque eu particularmente sou muito apegada. No começo do projeto da Caipirinha eu tinha muito medo de ir para a fábrica. Nós tínhamos 3 escolhas, né? Ou nós continuava com as quantidades pequenas dentro do Lucky, sem expandir, mas aquele apego à nossa receita, à nossa ideia. Ou a gente tentava dar um passo só nós dois, só eu e o Cris, mas isso iria demandar muito conhecimento que no momento a gente não tinha, e uma grana que no momento a gente não tinha também, teria que arriscar, né? Uhum. Ou então fazer o que a gente fez hoje, confiar em pessoas, mais uma vez, mesmo tendo se frustrado muitas vezes pelo caminho, confiar em pessoas, abrir nossa receita e expandir. E a gente pensava, é melhor ter 10% de 1 milhão do que 100% de 10 mil, né? A gente fazia corre o risco, mas corre o risco nós ficar aqui onde a gente tá, no nosso comodismo também, né? Então esse passo fez com que a gente olhasse para o Lucky e soltasse o Lucky um pouco também, e deu muito certo. Às vezes até fere um pouco o ego, mas hoje eu entendo que quando eu estava ali, muitas coisas funcionavam melhor, claro, mas depois que eu saí de cena e eu deixei as outras pessoas atuarem, parece que funcionou melhor, parece que as coisas andaram melhor, porque as pessoas passaram a vestir a camisa de uma maneira diferente. Quando a pessoa se sente parte, se sente responsável, e quando você consegue delegar, e isso não é só no delegar, isso também eu acho que reflete muito na parte da sociedade. Quando a gente consegue colocar a nossa expectativa, e né, a nossa expectativa, fazer o contrato de combinados, né, o contrato de expectativas que tanto se fala um com o outro, isso facilita muito, porque a pessoa sabe exatamente o que eu espero dela, o colaborador sabe
o que eu espero dele. E aí ele vai também poder dizer o que ele espera de mim, que condições de trabalho que ele precisa para desenvolver aquilo com segurança e também melhorando as suas habilidades. Sim, e 5 cabeças pensam mais do que uma, né? Então, quando antes tudo passava por mim e pelo Cris, hoje não. Hoje são várias cabeças pensando e dando ideias. E a gente confia na ideia deles. Algumas dão certo, outras não dão certo. Mas ter mais ideias, ter essa energia de fora, fez com que a gente fizesse eventos mais assertivos, com maior público, com melhor faturamento. Bem legal, assim, foi bem legal. Mas tá sendo bem legal, mas precisou de uma quebra de padrão. Agora não é você que determina tudo. Tu precisa delegar e é diferente de delegar e de largar, porque no começo eu achava, não, quer fazer, então faz. Mas eu sou a líder, né? Eu preciso instruir, eu preciso mostrar o caminho e depois que eu mostro o caminho, deixa acontecer. Mas eu entendi isso no processo. Demorou, às vezes ainda... É um exercício diário, na verdade, né? Necessita muito de nós estarmos olhando para aquilo que a gente tem o costume de fazer todos os dias, né? Que não adianta eu um dia ir lá e repassar a tarefa, repassar o que precisa ser feito... E aí, por 5 ou 6, eu não vou fazer um monitoramento daquilo, né? Eu não vou deixar de me preocupar, mas o colaborador, ele espera que eu continue sendo o ponto seguro dele, né? Isso mesmo, eu já, como colaboradora, já passei por isso o contrário, né? Não, agora tu tem liberdade para criar e para fazer. Tá, mas até onde vai minha liberdade? E se eu tiver alguma dúvida, eu vou recorrer a quem? Né? Eu acredito que hoje eles sabem que eles podem recorrer a nós, mas ao mesmo tempo eles têm liberdade de tomar algumas decisões, de fazer algumas coisas do jeito deles. E também um passo importante é que nós, saindo um pouco de cena do Lucky, o Lucky passou a ser uma empresa mais profissional. Hoje nós temos um regimento interno, coisa que nós não tínhamos. A gente está trabalhando num fluxo de caixa mais claro, porque antes ficava tudo centralizado entre eu e o Cris. Nós misturava um pouco pessoal e profissional, que é normal de quem começa uma empresa com imaturidade. Hoje a gente já está sabendo separar isso. São coisas que nós não faríamos se nós não tivéssemos focados em outro projeto. A gente entendeu que precisa organizar a casa para nós poder deixar a casa. E aí, por isso, hoje o Lucky está muito mais profissional do que ele já era. A gente tem estratégias mais claras, a gente compartilha isso, as pessoas sabem para onde nós estamos indo. No começo, nem nós não sabíamos direito para onde a gente estava indo. Agora, tudo parece que tá organizado, tudo muito mais claro. Que bom, no conjunto todas as coisas cooperam para o bem, né? Rafaela, agradeço a tua disponibilidade por você estar aqui, por estar participando, por estar contando um pouco para nós sobre esse produto inovador, que como você diz, a caipirinha por si não é uma inovação, mas a caipirinha em barril é uma inovação, né? É algo diferente para o mercado regional e que sejam aí anos de muita expansão, de muita prosperidade nos negócios de vocês. Muito obrigada, Simone. E eu quero dizer ainda que no começo nós entendíamos que era um produto nosso, um produto exclusivo do Lucky. E a nossa virada de chave aconteceu quando a gente entendeu que nós poderíamos ajudar outras pessoas com um produto nosso. E aí você pode encontrar a caipirinha não só no Lucky, não só em Iporã, mas em várias cidades da região, em vários estados. Hoje estamos com negociações para o Mato Grosso, que é um sonho pessoal meu. E aí me desapegar disso também, de que quando a gente desenvolve algo que é muito bom, as outras pessoas merecem ter acesso a isso também. Vale para caipirinha, vale para outros projetos, para ideias. E eu entendi isso, que o nosso produto, ele não precisa ser só nosso, dentro do nosso círculo. Ele pode ser de outras pessoas também. Ele não vai deixar de ser nosso na essência, mas ele vai poder ajudar outras pessoas também. Olha só, eu entendi que a história das pessoas é tão importante e pode impactar tanto, que quando eu começo o podcast eu falo: o mundo merece ouvir você. E esse é o nosso lema, esse é o nosso propósito, levar a história das pessoas para o mundo. Porque eu acredito que na essência todos nós temos algo a contribuir e que o mundo é muito melhor com a gente. Muito obrigada por estar aqui, obrigada a você que acompanhou mais um UnaCast e nos siga toda semana, quinta-feira temos episódio novo.